O sábio não está sujeito aos acontecimentos, mas os acontecimentos estão sujeitos ao sábio. Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel foi um importante pensador político e historiador italiano do Renascimento. Nascido em Florença, ele teve uma carreira pública variada, servindo como diplomata e funcionário do governo em momentos turbulentos da história italiana. Sua obra mais conhecida é O Príncipe, publicada em 1532 após sua morte. Maquiavel é frequentemente associado ao termo maquiavelismo, que descreve a visão pragmática e realista da política, independentemente de considerações éticas ou morais. Em O Príncipe, ele explora o comportamento do governante ideal e as táticas para manter e consolidar o poder, mesmo que isso envolva medidas controversas. O livro é frequentemente mal interpretado como um guia para governantes tiranos, mas Maquiavel buscava, na verdade, fornecer uma análise objetiva e desapaixonada dos mecanismos do poder. Apesar de controverso, o trabalho de Maquiavel teve um impacto duradouro no pensamento político, estabelecendo a ideia de que a política deveria ser analisada cientificamente e separada da moralidade. Sua obra desafiou a visão tradicional do poder e da governança, contribuindo para a formação do realismo político. Além de O Príncipe, Maquiavel escreveu outras obras influentes, como Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que discute a importância das instituições republicanas e a participação do povo na política. Esses discursos refletem seu interesse pela república como uma forma de governo mais estável e duradoura. Neste vídeo, você vai entender por que deve parar de ser bonzinho, apresentando 7 lições importantes de Nicolau Maquiavel, que você pode aplicar e utilizar em sua vida, sempre que for oportuno. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para não perder todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Número 1. O fim justifica os meios. É importante esclarecer que a frase atribuída a Maquiavel não é uma citação real dele. A imagem negativa de Maquiavel como um defensor da mentira e manipulação é frequentemente baseada em interpretações distorcidas de suas obras, principalmente de O Príncipe. Maquiavel não defendia ações imorais por si só, mas sim enfatizava que um governante deveria estar disposto a fazer o que fosse necessário para manter e consolidar seu poder e garantir a estabilidade do Estado. É essencial contextualizar a época em que Maquiavel viveu. Na Itália do século XVI, a realidade política era caracterizada por disputas de poder entre estados independentes e governantes, muitos dos quais não hesitavam em usar táticas astutas e agressivas para manter sua autoridade. Maquiavel procurou entender e descrever essa realidade política complexa, e suas observações foram fundamentais para a compreensão da política em sua época e além. Número 2. A virtude é mais importante que a sorte. Maquiavel enfatiza a dicotomia entre a virtude e a sorte, ao discutir a natureza do poder e do governante ideal. Segundo ele, a virtude é mais importante que a sorte no contexto político. Um governante virtuoso é aquele que possui habilidades políticas e estratégicas, que sabe como conquistar favores e manter o poder, ampliando sua influência, sem depender exclusivamente do acaso ou da sorte. Para Maquiavel, a virtude não se resume apenas a uma questão moral. É também uma qualidade essencial para o governante bem-sucedido. A virtude política envolve sabedoria, astúcia, inteligência e a capacidade de agir com determinação e firmeza quando necessário. Um governante virtuoso sabe como lidar com as adversidades e como aproveitar as oportunidades para alcançar seus objetivos políticos. Enquanto a sorte é inconstante e imprevisível, a virtude representa o controle ativo e inteligente sobre os eventos. Maquiavel acredita que um governante deve ser capaz de superar as dificuldades impostas pela fortuna por meio de sua própria habilidade e sagacidade política. Isso não significa ignorar a sorte ou os fatores externos, mas sim estar preparado para enfrentá-los e adaptar-se a eles. Número 3. O bom uso da crueldade.
Maquiavel defende o uso da crueldade em certas circunstâncias como uma ferramenta política necessária para a preservação do Estado e do poder do governante. Ele afirma que, em tempos de instabilidade ou ameaça à segurança do Estado, o governante deve estar preparado para tomar decisões cruéis, mesmo que isso signifique agir contra seus princípios morais pessoais. Maquiavel argumenta que o governante deve equilibrar a virtude e a crueldade, usando-as de maneira estratégica para alcançar seus objetivos políticos. Ele ressalta que, embora seja desejável ser amado e ser temido ao mesmo tempo, às vezes é impossível conciliar ambas as características. Assim, o governante deve optar por ser temido quando necessário, pois o medo é mais confiável do que o amor, que pode ser volátil e facilmente desfeito. Número 4. É melhor ser temido do que amado. Para Maquiavel, o amor é volúvel e frágil porque os seres humanos são naturalmente egoístas e movidos por seus interesses próprios. As pessoas podem mudar suas lealdades rapidamente, especialmente quando percebem que podem obter mais benefícios com uma mudança de alianças. O amor que os súditos têm por um governante pode ser facilmente esquecido ou substituído por outros sentimentos quando suas necessidades não são atendidas. Por outro lado, o medo é uma emoção poderosa e difícil de ser ignorada. Quando o governante é temido, as pessoas hesitarão antes de desafiá-lo ou traí-lo, pois estão cientes das possíveis consequências negativas que podem enfrentar. O medo pode ser uma ferramenta eficaz para manter a obediência e a ordem na sociedade, evitando revoltas e desordens. Contudo, é importante notar que Maquiavel não defende a exclusividade do medo em detrimento do amor. Ele acredita que é preferível que o governante seja capaz de unir ambas as características, ser temido e amado, mas ressalta que, se for necessário escolher entre uma ou outra, o medo pode ser mais seguro para a preservação do poder. Número 5. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Maquiavel compreendia que a política muitas vezes é um jogo complexo e implacável, onde o poder é disputado entre vários atores, e que o uso sábio das aparências pode ser uma ferramenta eficaz para alcançar os objetivos políticos. Ele enfatiza que, como seres humanos, temos várias dimensões em nossa personalidade que podem não ser prontamente visíveis para os outros. Podemos possuir qualidades e intenções que preferimos manter escondidas para não parecermos vulneráveis ou para nos protegermos de adversários. Essa noção é especialmente relevante em um ambiente político, onde a traição e a manipulação são comuns. Ao criar uma máscara ou personagem para o público, o governante pode controlar a percepção que as pessoas têm dele. Ao apresentar uma imagem calculada e estrategicamente projetada, ele pode atrair a simpatia e o apoio dos súditos e aliados, ao mesmo tempo em que dissimula suas verdadeiras motivações e intenções. A ideia de esconder a verdadeira natureza é, em parte, uma resposta à instabilidade e à incerteza do cenário político. Ao não revelar todas as suas cartas, o governante pode evitar que seus inimigos o ataquem diretamente, pois estes atacariam apenas a máscara ou a imagem pública construída. Dessa forma, ele preserva sua capacidade de agir e reagir estrategicamente, sem revelar todas as suas intenções e fraquezas. No entanto, é importante notar que a máscara não pode ser mantida indefinidamente. À medida que a governança continua, suas ações e decisões eventualmente revelarão sua verdadeira natureza. Portanto, a gestão das aparências deve ser cuidadosamente equilibrada com ações efetivas e resultados concretos. Número 6. O primeiro método para estimar a inteligência de alguém é olhar para as pessoas com as quais ele se cerca. A ideia de que somos a média das 5 pessoas com quem convivemos destaca a tendência humana de absorver as características e comportamentos dos outros ao nosso redor. Isso pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, mas a influência é inegável. Se estamos cercados por pessoas inteligentes, positivas e motivadas, é mais provável que sejamos estimulados a desenvolver essas mesmas qualidades em nós mesmos. Da mesma forma, se nos associamos com pessoas negativas, desmotivadas e de comportamento duvidoso,
Essa influência também pode afetar nossas atitudes e decisões. Ao analisar o círculo social de alguém, podemos observar os padrões de comportamento, valores e crenças que prevalecem nesse grupo. Esses padrões podem ser um reflexo das escolhas pessoais do indivíduo e das afinidades que ele tem com determinadas características e ideias. É importante lembrar que, embora a influência do círculo social seja relevante, cada pessoa tem sua própria personalidade e individualidade. No entanto, a convivência com determinadas pessoas pode ter um impacto significativo em como nos expressamos e interagimos no mundo. O ditado popular, "Diga-me com quem andas e te direi quem és", reforça a ideia de que nossas escolhas de amizades e companhias podem revelar muito sobre nós mesmos. Nossas relações sociais podem fornecer uma visão valiosa de nossos interesses, valores e aspirações. A partir dessa observação, é possível identificar influências positivas ou negativas que podem estar moldando nossa mentalidade e comportamento. Número 7. É perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Há um padrão de comportamento em pessoas fracas, chamada de servidão voluntária, ou seja, pessoas que escolhem a escravidão por vontade própria. São aquelas que não querem ser mais do que são e não desejam usar todo o seu potencial. Os escravos voluntários sempre se sentirão desconfortáveis quando alguém tentar libertá-los. Essas pessoas preferem tanto a zona de conforto que pensam ser melhor permanecer na mediocridade do que arriscar a conquistar a vida de seus sonhos. Não perca tempo e energia tentando resgatar essas pessoas, pois sempre serão ingratos. Não tente mudá-las, pois não vale a pena perder seu tempo. Para elas é muito mais fácil viver na mediocridade. Enquanto algumas pessoas podem se sentir mais confortáveis em situações conhecidas, outras podem estar lutando contra fatores como opressão sistêmica, falta de oportunidades ou barreiras psicológicas que as impedem de se libertar. Como sociedade, é importante abordar essas questões e buscar maneiras de apoiar o crescimento e o desenvolvimento pessoal de todos. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. O que achou destas 7 lições? Deixe a sua opinião. Será um enorme prazer ler seu comentário. Se você é novo por aqui, considere se inscrever para trilhar junto conosco os caminhos de sabedoria. Até logo!